dia, boa tarde, boa noite aos meus queridos alunos aí do nosso curso de Informática Avançada do módulo Excel 2010. Nós estamos agora na nossa aula de número 7. Nessa aula continuaremos aí a tratar de funções. Nessa aula veremos especificamente 3 tipos de funções. A função de pesquisa e referência. São algumas funções, não vou explicar todas, logicamente, porque não vai dar tempo de explicar todas elas e a nossa videoaula vai ficar muito comprida. Eu tenho o limite máximo de 1 hora para cada videoaula, para não ficar nem muito e nem pouco, ou seja, para o aprendizado ficar uma coisa bem fixa, para você aprender bem e para que eu possa aplicar todos os meus conhecimentos, explicar todos os pormenores e que você possa aprender direitinho. Bom, vamos trabalhar com funções de pesquisa e referência, com funções de data e hora e com funções de texto. E para começar a nossa aula de número 7, nós vamos começar com as funções de pesquisa e referência. E como de praxe, todas as videoaulas nós sempre vamos para a prática. Procuro não me prender muito ao teórico, vamos diretamente para a prática e espero com isso que você acompanhe também as videoaulas também, indo para a prática, assim, à medida que eu vou fazendo os exercícios aqui, você vai dando pausa e vai fazendo também, vai salvando essas aulas, vai colecionando essas aulas aí em arquivos, para ver se está tudo igual aos meus arquivos aqui. Depois eu darei acharei uma forma, um jeito de disponibilizar esses arquivos do curso aqui para vocês através de um link ou de alguma outra maneira que você possa ter acesso a esses arquivos aí que nós construímos aqui com o passar do curso, o passar das videoaulas, ok? Então vamos lá para a prática. Com a tela do nosso Microsoft Excel aberta, aí você vai abrir aí também no seu computador. Vamos ver aqui por ordem quais são aqui na guia fórmulas. Vamos trabalhar primeiramente com funções de pesquisa e referência. Nós temos várias funções aqui. Por exemplo, nós temos função área. Se você quiser saber a utilização de cada uma dessas que eu não vou explicar aqui, é muito fácil. É só você ir aqui e ver a sua legenda. Retorna o número de áreas em uma referência. Colunas, retorna o número de colunas contidos em uma matriz ou referência. Isso aqui é simples. Por exemplo, vamos ver aqui, vamos digitar alguns dados aqui. Certo. Aqui eu tenho uma matriz de dados, ok? Vamos colocar bordas aqui. Agora eu quero perguntar quantas colunas. Então, para esse recurso aí, eu tenho essa fórmula aqui de pesquisa e referência, essa função calls. Retorna o número de colunas contidas em uma matriz ou referência. Então vamos usar aqui, abrir com o sinal de igualdade para chamar a função. Vamos digitar o nome da função, calls, certo? Onde está a matriz? A matriz está aqui. Ele vai me dizer quantas colunas tenho aí. Tenho 4 colunas, certo? Eu tenho outra função aqui também, em que coluna está o 8? Vamos arrastar para cá. Nota que não mudou aí. Vamos ver em que coluna está o número 8. Então, para isso, eu vou usar essa função aqui, coluna. Retorna o número da coluna de uma referência. Eu quero saber em que coluna está aqui o número 8. Então, clico no número 8 e ele me mostra que ele está na 5ª coluna. Vamos ver se isso é correto. 1, 2, 3, 4, 5. Correto, se encontra na 5ª coluna. Vamos continuando aí. Aqui com as nossas funções de pesquisa e referência, nós temos aqui o indireto. Temos várias aqui. Escolher. Escolhe um valor a partir de uma lista de valores com base em um número de índice. Isso aqui você pode experimentar aí utilizando aí os exemplos que você tem no próprio Excel. O índice retorna o valor à referência da célula na interseção de uma linha e coluna específica em um dado intervalo.
Indireto, vamos para as mais importantes aqui. Por exemplo, retorna uma referência indicada por um valor de texto. Por exemplo, tem uma referência, vamos colocar aqui. Vou citar, por exemplo, aqui a referência F5. Estou só citando, coloquei em formato de texto, F5. Isso poderia também estar citando qualquer outro valor em um intervalo de células nomeado. Como eu coloquei F5 como uma referência, mas notem que eu não chamei, não abri fórmula nenhuma, somente especifiquei e isso aí ficou como formato de texto. Agora eu vou usar a função indireto, retorna uma referência indicada por um valor de texto. Então, indireto, onde é que está o texto da referência? Está aqui. E ele vai transformar esse texto em uma referência direta. Ou seja, o F5 que estava aqui me ligou diretamente ao 9, que é o F5 também. Eu posso modificar aqui, por exemplo, para D4. Notem que ele já altera eu colocando a referência ali. Essas funções de pesquisa e referência aqui até então estão fáceis. Vamos aqui ver a de linhas. É quase igual ao da coluna aqui, só que trabalha quantas... Vamos colocar... Trabalha com linhas. Quantas linhas? Aí eu vou colocar lins. Retorna o número de linhas. Onde é que está a matriz? E ele vai me dizer quantas linhas aí tem a minha matriz. Então eu tenho 3 linhas aqui, correto, como eu selecionei. Em que linha está o número 5? Certo? Vamos tirar esse número aqui. Em que linha está o 5? Agora nós vamos usar o lin, que retorna o número da linha de uma referência. Lin, onde é que está a referência? Aqui está. Então, o 5 está na linha 4, que confere aqui linha 4 também. Essas funções a gente só usa em certos casos. Raramente a gente utiliza essas funções aqui de pesquisa e referência. Tem uma outra função de pesquisa e referência que nós vamos trabalhar a partir de agora. E para trabalhar com ela, nós teremos que construir uma pequena tabela. Espero que você também me siga aí nesses casos. Vamos colocar aqui funções de referência. Nós vamos utilizar aqui, conforme aqui diz, proc h. Vamos renomear e colocar proc h. Eu tenho várias formas de procurar um valor dentro de uma tabela. Vamos ver para que serve esse proc h. Então vamos aqui na ajuda e vamos pedir aqui proc h. Função proc h. Localiza um valor na linha superior de uma tabela ou matriz de valores e retorna o valor na mesma coluna de uma linha especificada na tabela ou matriz. Use proc h quando seus valores de comparação estiverem localizados em uma linha ao longo da parte superior de uma tabela de dados. E você quiser observar um número específico de linhas mais abaixo. Use proc v quando os valores de comparação estiverem em uma coluna à esquerda dos dados que você deseja localizar. Aqui dá até uma dica que o H de proc H significa horizontal, ou seja, procura na horizontal. Aqui nós temos a sintaxe que é um pouco comprida. Diz o seguinte, proc H, valor procurado, a matriz da tabela onde nós vamos procurar, o número do índice desta linha, e aqui nós temos procurar intervalo. Notem que esses valores que não estão aqui entre chaves são sempre obrigatórios. Esse que está aqui, por exemplo, procurar intervalo não é obrigatório, é opcional, certo? Valor procurado, obrigatório. Valor ser localizado na primeira linha da tabela. O valor procurado pode ser um valor, uma referência ou uma cadeia de texto. Matriz da tabela, obrigatório, uma tabela de informações onde os dados devem ser procurados. Use uma referência para o intervalo ou nome de intervalo. Certo? Até aqui está meio embaralhado para quem nunca viu a função proc h, mas a gente precisa ir para a prática para a gente saber como é que funciona. Então vamos construir uma tabela simples. Vamos colocar aqui nome. Vamos colocar idade, sexo. Vamos colocar aqui para um código. Código, nome, idade, sexo.
e função. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Vamos colocar alguns nomes aqui. João, Maria, Pedro, Márcio, Marcos, Juliana, Beatriz, Solano e Gilberto. Vamos colocar várias idades distintas: 15, 25, 24, 20, 32, 33, 58, 51 e 29. Masculino, feminino, masculino, 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 feminino, feminino, masculino e masculino. Nota que aqui repetiu porque Marcos começa com M também, ele já fez um complemento aí, mas não tem problema. Função, vamos colocar aqui gerente, digitador, operador, auxiliar administrativo, agente, gari, auxiliar de serviços gerais, diretor e presidente. Vamos fazer pequenos ajustes aqui às nossas células. Vamos pegar o maior, esse assistente administrativo, que vai ser largura 21. Vamos deixar todos esses aqui com largura 21. Largura da coluna 21. Ok. Agora você me pergunta por que eu estou colocando os dados dessa forma. Porque eu tenho que organizar, porque nós vamos procurar no sentido horizontal, não no sentido vertical. Então, o PROC-H eu sempre vou usar quando as minhas tabelas estiverem nesse formato, neste sentido. Nesse sentido horizontal. Tabelas nesse formato aqui são tabelas que eu vou utilizar o PROC-H. Certo? Aqui faltou um Rzinho aqui no final, corrigimos e ok. Certo? Vamos colocar uma corzinha aqui. O que eu desejo fazer? Bom, se vou procurar valores, então vamos colocar aqui embaixo. Procurar valores. Eu vou procurar valores conforme o código deste funcionário. Aqui ele vai mostrar o nome. Aqui vai mostrar... Vamos deixar em separado aqui. O nome deste funcionário. A idade. Aqui o sexo. E aqui a sua função. O que eu desejo aqui nesse caso? Vamos tirar aqui, sem preenchimento. O que eu desejo neste caso? Vamos colocar aqui. Eu desejo que quando eu digitar aqui o código deste funcionário, automaticamente me apareçam aqui o nome desse funcionário, o sexo desse funcionário, a idade e a função desse funcionário. Por exemplo, se eu digitar código 3, automaticamente ele vai mostrar aqui, nesses outros campos, ele vai me mostrar os dados desse código 3. Então, vou procurar pelo código 3 e automaticamente terei o resultado aí das informações, certo? Então, nesse caso, eu vou usar o PROC-H, porque é a procura na horizontal. Onde é que eu vou usar o PROC-H? Aqui não, porque aqui é onde eu vou digitar o valor. Então, aqui esse valor tem que estar limpo, esse campo tem que estar limpo, porque aqui vai entrar um valor constante, certo? Aquele valor que não pode ser modificado. As funções e as fórmulas irão entrar aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui, em função onde ele irá preencher automaticamente essas informações. Então, é aí que vai entrar o PROC-H. Vamos deixar um valor aqui, por exemplo, valor 5, para que a gente possa começar a trabalhar.
Então vamos chamar a função usando o sinal de igualdade. Igual, o nome da função é proc h, abre parênteses. Primeiro item da sintaxe, o que eu procuro? Qual é o valor procurado? O valor procurado é este aqui, está nessa célula, é o valor 5. Eu posso digitar diretamente o número 5? Posso digitar diretamente o número 5, mas o que vai acontecer? Eu estou inserindo uma constante dentro de uma fórmula. Ela não vai poder ser modificada depois. Então, para isso, eu preciso inserir aí um valor que possa ser modificado. Então, vou clicar na referência desta célula que vai estar contido aí o valor que eu vou procurar. Por exemplo, a célula B14 vai conter o valor que eu estou procurando. Certo? O valor procurado, estou dizendo que está na célula B14. Ou seja, no caso ali é o 5. Este é o valor procurado. Qual é a matriz da tabela? A matriz da tabela é onde se encontram as informações, ou seja, daqui em diante. Certo? Então, é daqui em diante. Por que não entra os cabeçalhos da tabela? Porque não é interessante entrar os cabeçalhos da tabela. Só o que nos interessa são os dados dessas tabelas, não o cabeçalho. Então, essa é a matriz da nossa tabela. Qual o número do índice de linha que eu procuro? Agora, prestem bastante atenção. O que é esse índice de linha? Certo? O índice de linha é a ordem das linhas que nós teremos aí nessa nossa matriz. Então, a primeira linha será índice 1. Essa primeira linha onde contém o código. Índice 2 é o nome. Índice 3 é a idade, linha da idade. Índice 4, linha do sexo. Índice 5, linha da função. Então, o que eu procuro? Estou procurando por nome. E onde é que está o nome? Está na linha 2, que é índice 2. Então, vamos inserir o índice de linha 2. Ponto e vírgula. Agora ele me pergunta o seguinte: eu quero uma correspondência aproximada ou uma correspondência exata? Aí entra o seguinte, ele até diz aqui, correspondência aproximada. Os valores na primeira linha de matriz, tabela devem ser classificados em ordem crescente. Vamos ver aqui nesse falso. Somente encontrará uma correspondência exata, ou seja, como estamos tratando de números inteiros, eu quero correspondências totalmente exatas. Por exemplo, ao digitar o número 1, quero que encontre o número 1, exatamente o número 1. Se eu digitar, por exemplo, 1,7, não é um número exato. Então, se eu colocar a correspondência exata, ele vai me retornar um erro. Se eu colocar ali correspondência aproximada, ele vai me levar a um valor mais próximo. Certo? Então, como eu quero valores corretos, valores exatos, porque são números inteiros, meus códigos, então vou usar esse falso. Certo? Então, coloquei todos os critérios, vamos fechar o nosso proc h e pressionar o Enter. Notem aí que ele me retornou o nome da pessoa que está no registro de número 5, código 5, que é o Marcos. Vamos procurar pelo sexo do Marcos. Abro a função com o sinal de igual, proc h, abro parênteses. Onde é que está o valor procurado? O valor procurado vai me referir ainda ao código. Todas essas células vão se referir ao código, vão modificar conforme o código que eu digitar ali em cima. Então, o valor procurado é este código. Onde é que está a matriz, a tabela, onde eu desejo buscar essas informações? Ela está aqui. De B4 até J8. Vamos voltar aqui. Essa é a matriz dos meus dados. Qual é o número do índice de linha? O que eu estou procurando? O que eu quero que ele mostre? Eu quero que ele mostre sexo. Então, vamos contar aqui. Linha índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, que eu quero que ele mostre o sexo. Índice 4. Procurar intervalo, vamos usar a correspondência exata. E ele me retorna aí Marcos, sexo masculino. Em idade, idem. Eu posso fazer a mesma coisa. Certo? Então, vamos lá. Proc h.
Qual o valor procurado? Está aqui em código. Qual a matriz da tabela? Agora notem uma coisa, a partir desse ponto, toda vez que eu for me referir a esses dados, eu tenho que selecionar, ou seja, de B4 até J8. Então, eu vou dar uma informação muito simples para vocês, para que a gente evite sempre de estar selecionando isso aí, porque suponhamos que a tabela seja enorme. Toda vez que eu for usar o PROC-V ou o PROC-H, eu vou ter que selecionar toda essa matriz novamente. Então, o que eu posso fazer? Posso decorar, né? Não, tem outra maneira muito mais fácil de você utilizar de você facilitar essa atividade. Essa maneira mais fácil, vamos cancelar isso aqui. Eu vou selecionar onde se encontram esses dados, onde eu vou selecionar sempre esses dados. Toda vez que eu vou usar PROC-V ou me referir a esses dados, eu posso vir aqui na caixa de nome e dar um nome para esse intervalo, para que facilite aí o meu trabalho. Vamos ver, vamos colocar aqui dados H. Enter. Então, agora este intervalo ficou como dados H. O nome desse intervalo aqui é dados H. Toda vez que eu me referir a dados H, ele vai mostrar esse intervalo de seleção. Vamos ver até onde ele selecionou o dados H. Selecionou até onde eu desejo. Se eu quiser voltar para a seleção de dados H, volto aqui. Aqui está o dados H. Note que ele já selecionou. Vamos voltar aqui nas outras fórmulas, nas outras funções. Notem que aqui ainda está a forma antiga. A partir dessa idade, vamos ver utilizando aí o nome desse intervalo. PROC-H. Qual o valor procurado? Está aqui em código. Qual a matriz da tabela? Notem que eu dei o nome, não preciso mais selecionar aqui esse intervalo. É só eu me referir a ele. Daqui está, ó, dados H. A matriz da tabela é dados H. Qual é a vantagem de eu nomear uma tabela? A vantagem de nomear essa tabela é que quando eu puxar aí essas referências, a alça de preenchimento, esse valor não vai mudar, vai ficar fixo aí, certo? Ele não vai modificar. É uma referência absoluta e não uma referência relativa, certo? Matriz da tabela dados H, o número do índice de linha, estou procurando pela idade. A idade está no índice 1, índice 2 e índice 3. Então, é o índice 3 que eu procuro. Procurar intervalo, vou colocar falso porque eu quero uma correspondência exata e Enter. 32. 32 anos. Função, mesma coisa. PROC-H. O valor que eu procuro está aqui. A matriz da tabela, aqui está dados H, que eu já nomeei. O número de índice de linha da função é 1, 2, 3, 4, 5, índice 5. E falso para dar uma correspondência exata. Então, eu tenho aí agente. Agora que eu já digitei todas essas fórmulas, somente para achar aí o código 5, notem que eu posso modificar esse valor. Vamos colocar aqui, por exemplo, um valor que não tenha na nossa tabela. Lembre-se que a nossa tabela aí vai de 1 até 9. Vamos colocar o valor 12. Notem que ele me mostra um erro. Por que ele me mostrou um erro? Porque justamente nós não temos 12. Então, eu posso me referir a qualquer número que esteja dentro dessa tabela. Por exemplo, número 8. Quem é o 8? É o Solano, sexo masculino, idade de 51 anos, ele é diretor. Certo? 4. Márcio, sexo masculino, auxiliar administrativo, 20 anos. 5. Marcos, 7. Beatriz, 9. É o Gilberto, presidente. Certo? Notem que ele já modifica aí automaticamente, conforme eu vá alterando aqui os valores que estejam contidos aqui neste código. Então, essa aí é a nossa função PROC-H. Agora, vamos para a função PROC-V. Mas, para isso, vamos aqui para uma outra planilha. Vamos renomear. Vamos colocar PROC-V. Agora, eu vou construir as tabelas conforme aí eu sempre faço aqui no nosso Word. Vamos colocar aqui código, nome, idade, sexo, função, salário. Vamos acrescentar mais um dado aqui, salário.
Vamos colocar código 1, vamos puxar a alça de preenchimento, pressionando Ctrl, creio que vocês ainda lembram disso, vamos colocar 10 valores. Nomes, vamos colocar nomes diferentes, vamos colocar Francisco, vamos colocar Fernanda, Marcela, Geraldo, Gabriel, Ariel, vamos colocar Duran, Olavo, Nádia e Horácio. Idade 54, 19, 25, 26, 28, 39, 34, 25, 20 e 60. Masculino, feminino, feminino, masculino, 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 feminino e masculino. Função, vamos colocar aqui digitador, digitador, operador, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, digitador, presidente, vice-presidente, diretor e auxiliar de serviços gerais, certo? Vamos colocar salários diversos aqui. Vamos formatar antes para aceitar valores contábeis aqui. Digitador, vamos colocar aqui 800 para os digitadores. Auxiliar administrativo, vamos colocar aqui 1000. Auxiliar de serviços gerais, 800 também. Diretor, vamos colocar 2000. Vice-presidente, 3.500. Presidente, 7.000. Operador, vamos colocar 900. Certo? Vou fazer a formatação aqui. Colocar as devidas bordas aí, borda superior espessa. Borda superior espessa também. Aliás, vamos usar aqui uma formatação, uma autoformatação aqui. Vamos ver se eu encontro aqui, página inicial, formatar como tabela. Vamos ver se eu encontro aqui. Ok, pronto, vamos usar os recursos que nós temos aí. Correto, já me formatou como tabela. Agora eu quero tirar este filtro aqui, vamos ver se tem como tirar esse filtro. Vamos ver aqui em dados, vamos desmarcar esse filtro para ficar bonitinho, certo? Agora eu vou procurar por os valores. Procurar valores. O código. Aqui vai mostrar o nome, a idade, o sexo, aqui a função e aqui embaixo o salário, conforme eu vá digitando aqui. Então aqui, quero achar o código, o nome, o sexo, o salário, a idade e a função. Todos esses dados terão ligação com esse código aqui, igual eu fiz lá no PROC-H. Mas notem que nós estávamos procurando dados no sentido horizontal, por isso era PROC-H, horizontal. Agora estamos procurando dados no sentido vertical. Vamos lá deixar um código aqui, vamos deixar os 8 dessa vez. Vamos procurar pelo nome. Chama a função PROC-V.
Qual o valor que eu procuro? O valor que eu procuro está aqui, em código. Qual a matriz da tabela? Notem que eu vou ter que selecionar aqui, esses cabeçalhos não me interessam. Então, vou ter que selecionar tudo de novo. Notem que quando eu transformei essa tabela aí lá em formatar como tabela, ele já deu o nome de tabela 1. Isso aí eu fiz justamente para facilitar o nosso trabalho. Toda vez que eu me referir à tabela 1, ele vai se referir a esses dados. Então, não precisei mais nomear, certo? Ali em cima. Tabela 1. Qual o índice da coluna que eu estou procurando? Estou procurando por nome. Então, as linhas, no PROC-H, o índice da linha era contado por aqui. Agora, nós teremos índices de colunas, que vai ser aqui. Essa coluna é índice 1, essa coluna é índice 2, índice 3, índice 4 e assim por diante. Como eu estou procurando pelo nome, então vai ser 1, 2, índice 2. Agora eu quero achar uma correspondência aproximada ou uma correspondência exata. Aqui é idêntico ao PROC-H. O falso é correspondência exata, então eu vou utilizar falso para não ter problema. Olavo, então nós temos aí, número 8 é o Olavo. Vamos procurar o sexo desse código 8. Então vamos lá, PROC-V, procura o valor na vertical. Notem o seguinte, este valor que eu vou procurar, obrigatoriamente tem que estar sempre à esquerda, ou seja, como eu estou procurando pelo código, ele está sempre à esquerda desses outros valores. Por exemplo, eu não posso colocar como referência o salário dele e procurar em valores aqui que estejam, aliás, o código está à esquerda e os valores estão à direita. Por exemplo, eu não posso procurar pelo salário que está à direita, procurar dados que estão à esquerda. Eles sempre têm que estar aqui na frente. Por exemplo, se eu for procurar pelo nome de uma pessoa, eu quero que ele me mostre o sexo, que ele me retorne o sexo. Aí eu posso encontrar muito bem. Eu posso colocar porque ele está aqui à esquerda do sexo. Certo? Então, se estiver dando erro, pode ser que seja por causa disso. Que esteja dando erro, porque o valor tem que estar à esquerda. Certo? Notem aí que ele diz aqui, procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente. Então, por que eu estou procurando pelo código? Porque o código é justamente a primeira coluna à esquerda dessa tabela. Se eu selecionasse a tabela a partir do nome, o nome seria a primeira coluna, então eu estaria procurando pelo nome, certo? Então, vamos dar continuidade aqui. Qual o valor que eu procuro? O valor que eu procuro é o código, este valor que está aqui nesta referência. Qual a matriz da tabela? Então, a matriz da tabela aqui está, ó, tabela 1. Qual o índice da coluna? Estou procurando por sexo agora. O sexo é coluna 1, 2, 3 e 4, índice 4. E vamos colocar a correspondência exata. Correto, M. Vamos para o salário agora. Vamos abrir a função, PROC-V. O valor que eu procuro está em código. A matriz da tabela é tabela 1, aqui está a tabela 1. O índice de coluna é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o salário, é o índice da coluna. E eu quero que ele mostre uma correspondência exata, 3.500. Posso configurar aqui, formatar essa célula para receber valores em reais e idade. Vamos lá. PROC-V, abre parênteses, o valor que eu procuro está aqui. A matriz da tabela é tabela 1. O número de índice da minha coluna é idade, é índice 3. E falso, para complementar, fecha parênteses, 25 anos. Função. Com essa função, eu vou deixar um pouco diferente. Vou deixar a correspondência, não vou deixar exata, vou deixar aproximada para você ver o que acontece. Vamos lá, PROC-V. O valor que eu procuro está aqui. A matriz da tabela é tabela 1. O índice de coluna é a função, que é o índice 1, 2, 3, 4, 5, índice 5.
Vamos deixar correspondência aproximada. Vice-presidente. Certo, vamos mudar o valor desse código aqui. Vamos colocar 5. Então, eu tenho aqui Gabriel, do sexo masculino, ganha R$1.000, tem 28 anos e é auxiliar administrativo. Vamos ver se confere. Gabriel, 28 anos, sexo masculino, auxiliar administrativo, ganha R$1.000. Correto. Vamos colocar aqui 10. Horácio, sexo masculino, R$800, idade 60 anos, função auxiliar de serviços gerais. Certo. Vamos colocar um valor inexistente, vamos colocar o valor 12. Notem o que aconteceu. As células às quais eu digitei as funções aí com correspondência exata, coloquei falso ali no final, ele retornou um erro, porque não tem nada me referindo a isso aí. Mas nessa última célula que eu coloquei correspondência aproximada, ele me mostrou auxiliar de serviços gerais. Mas por que auxiliar de serviços gerais? Porque o 12 está mais próximo do 10. Então, é aproximado ao 10. Então, ele pegou o último valor mais aproximado e me mostrou os dados que tinham nesse valor. Vamos colocar aqui, por exemplo, código -1. Notem aí que agora todas elas deu erro. Certo? Vamos colocar 1,2. Qual é o mais próximo de 1,2? É digitador, aí é Fernanda. Vamos colocar de 7,5. Código 7,5 não tem. Mas como eu pedi, nesse caso, para ele mostrar correspondência aproximada, ele mostrou presidente, porque o 7,5 é mais próximo daqui, desse 7. Então, ele mostrou. Creio que você tenha entendido essa parte. Agora vamos usar a função procv em outros casos. Vamos aqui renomear essa tabela. Outro uso do procv. Eu vou aninhar agora o procv com outra função, colocar a função de procura do procv aninhando com outras funções. Vamos modificar aqui novamente. Vou colocar aqui procv aninhado, correto? E para esse procv aninhado, vou voltar lá para uma aula passada. Vamos ver aqui. Abrir. Creio que seja nessa aula número 5, vamos ver se é nessa aula, que eu tenho alguns valores lá de pontuações, se eu não me engano. Aqui neste valor de pontuação, certo? Vamos copiar aqui. Vamos voltar lá para a nossa pasta 1, procv aninhado e colar. Por que eu voltei para cá? Porque é o seguinte, aqui coloquei pontuações, mas só que aqui eu vou trocar aqui nomes dos campeões. Agora eu quero que ele mostre os nomes, certo? Diferente dessas pontuações. Mas como eu vou procurar por pontuação, o que eu preciso fazer antes de trabalhar com essa pontuação? Porque o valor da pontuação ele está aqui à direita do valor dos nomes. Então, eu teria que fazer o seguinte, teria que inverter essas informações aqui antes de poder trabalhar com elas. Então, inverti, a pontuação está na frente agora e depois os nomes, para que eu possa utilizar essa função procv aqui. Porque, como eu falei, como eu expliquei para vocês, ele trabalha com a primeira coluna da tabela, certo? Vamos selecionar aqui esses dados e para facilitar nosso trabalho, vamos dar o nome para esse intervalo. Vamos colocar aqui vencedores, certo? Vamos colocar vencedores. Campeão, eu quero que ele me mostre o nome do campeão. Eu posso utilizar tanto o máximo quanto o maior. Se você lembra, eu posso especificar aí qual a maior pontuação. Note que eu vou usar aqui, vamos ver usando o maior. Maior. Onde é que está a matriz? Aqui está. Qual é a ordem? O maior campeão é sempre primeiro, certo? Primeiro teve 60 pontos.
Certo, eu também posso usar o máximo se eu quiser. Lembrem-se para achar o maior valor, máximo desta matriz aqui. 60, também bateu. Posso usar tanto o maior, indicando a ordem 1, como o máximo. Para achar o segundo colocado, não posso usar o máximo, então tem que usar obrigatoriamente o maior. Vou selecionar aqui o número késimo de número 2, ou seja, a ordem 2, o segundo colocado, que será de 55 pontos, segunda colocação, certo? Então, para que eu voltei nessas funções novamente? Eu voltei nessas funções para que a gente possa utilizar aqui. Vamos usar o PROC-V. Qual é o valor procurado? Eu quero que ele procure nessa minha tabela o maior desta tabela de ordem 1. Resolvi usar o maior ao invés de máximo. O valor procurado é o maior, certo? A matriz da tabela é a tabela que eu vou usar. Lembra qual foi o nome que eu dei para essa tabela de dados? Eu dei o nome de vencedores. O índice da coluna que eu quero que ele mostre é o índice 1, 2. Índice 2 é o índice da coluna que eu quero que ele mostre. Procurar intervalo, aqui obrigatoriamente tem que colocar uma correspondência exata, então, Enter. Então, aí, como um passe de mágica, ele me mostra quem foi aí o campeão. Joyce. A Joyce foi a campeã. Segundo colocado, vamos lá, PROC-V. Notem que eu não coloquei referências dos valores. Eu poderia colocar a pontuação do maior aqui ao lado e fazer referência direto a ele, mas só que, como nós estamos usando PROC-V alinhado, vou colocar o valor procurado como uma função dentro dessa outra função. Vamos procurar pelo maior. Nesta matriz aqui, notem que eu não vou me referir aí àquela matriz, àquela nomenclatura que eu dei para vencedores, porque se refere a todos. Então, vou procurar só nessa pontuação aqui. O segundo, a ordem 2, maior de ordem 2. A matriz da tabela é essa, vencedores, que foi esse o nome que eu dei. O índice da coluna, índice 1, índice 2. E achar um valor exato. Segundo colocado, Kelly. Terceiro colocado, vamos ver, PROC-V. O maior valor. A matriz é esta aqui. E a ordem, terceiro colocado. Procurar na matriz da tabela vencedores. Índice da coluna, índice 2. E intervalo falso. Notem que eu coloquei aí agora o nome dos campeões, não só a pontuação deles, igual estava lá nas nossas aulas anteriores. Então, o campeão foi a Joyce, segundo colocado Kelly, terceiro colocado Joana. Se eu modificar esses valores aqui, vamos colocar 58, notem aí que a campeã continua sendo a Joyce. Vamos mudar para 15. Agora mudou, o campeão virou a Kelly, segundo colocado Joana e terceiro colocado Bruno, conforme as pontuações. Viram aí como é que funciona? PROC-V maior, eu usei aqui, nesse valor procurado, usei uma função que me ajudou bastante. Eu posso alinhar várias funções para que elas trabalhem ao meu favor, nesse caso. Certo? Então, vamos partir agora para outro tipo de função. Então, entramos agora nas funções de data e hora, que praticamente são funções bem simples. São funções simples de se utilizar, simples e fáceis. Então, vamos lá para a prática. Então, para isso, vamos abrir uma nova planilha aqui. Vamos ver lá as nossas fórmulas, funções de data e hora. Por exemplo, tem a função agora. Como é que eu chamo a função agora? Vamos lá, igual, agora. Abro parêntese. Notem que aqui ele não pede aí que tenha nenhum critério, nenhuma sintaxe aí dentro. Então, vou abrir e fechar o parêntese. Sem nada dentro. Lembra que eu falei que tinha essa possibilidade de abrir e fechar? Certo, então aí nós temos a função agora, chamei ela com sinal de igualdade.
digitei o nome da função e deixei aí, abri e fechei o parênteses para ele me mostrar. Agora vamos apertar o Enter. Vamos voltar aqui, vamos apertar o Enter. Notem que ele me retornou agora. Então aqui, nesse caso, agora é dia 1º de agosto de 2015, 9 horas e 31 minutos da noite. Certo? 21 horas e 31 minutos. É agora. Se eu digitar novamente agora, ele vai mostrar de novo agora. Notem que agora mudou 21 e 32 e ele até atualizou ali em cima. Vamos ver outra função. Vamos ver aqui data e hora, ano. Mas antes vamos digitar uma data qualquer aqui. Vamos digitar, por exemplo, a minha data de nascimento. 27 de março de 1984. Função ano. Ele me pede um número de série. Mas no caso eu quero que ele retire esse ano de uma data que eu já especifiquei aqui. No caso esse aqui. Eu quero que ele me retorne o ano da referência D10. Então ele vai me retornar 1984. Ou então eu quero que ele me retorne o ano de agora. Então eu vou aninhar funções para isso. Eu posso fazer o seguinte também, igual ano de agora, abre e fecha parênteses, uma função dentro de outra, e o ano de agora é 2015. Notem que a gente pode até saber, utilizando essas funções de fórmulas de data, vamos colocar aqui minha data de nascimento e agora, certo? O ano de agora é 2015. Certo, vamos saber a minha idade agora. Então, posso usar cálculos aqui. Então, posso usar o ano de agora menos o ano deste número de série. Certo? E ele me retorna aqui no formato de data, porque eu preciso definir ali. Aqui está um formato de número de data. Eu posso colocar como geral, ele me retorna aí 31, certo? Esta é a minha idade, 31 anos. Eu posso modificar aqui a data, que ele vai modificar ali também esses valores. Vamos colocar aqui 5 de dezembro de 1965. Então ele retorna 50 anos para essa pessoa. Correto? Note que eu usei de uma forma inteligente essas funções de data e hora. Todas as funções aqui têm alguma utilidade dentro do nosso Excel, que é muito importante. Então vamos à nossa próxima função. Vamos aí, dando continuidade aqui às nossas fórmulas. Data e hora, nós temos aqui função dia, me retorna o dia do mês e o número de 1 a 31, por exemplo. Vamos ver aqui, função dia. Eu quero pegar o dia desta data, dia 5. Eu também tenho a função mês. Ele vai me retornar o mês desta data. E também tenho aquela função ano que nós acabamos de ver, vai me retornar o ano desta data. Certo? Vamos digitar aqui a minha data de nascimento novamente, 27 de março de 1984. Então eu tenho aí dia 27, mês março e ano 1984. Vamos ver outra função de data e hora. Nós temos aqui o dia da semana. Qual seria esse dia da semana? Dia, ponto da semana. Onde está esse dia? Está aqui nesta data, D10. Retornar tipo. Notem que isso aqui é opcional. Posso colocar como não. Está entre chaves aqui. Notem que eu tenho várias referências aqui. Número 1, de 1, domingo, a 7, sábado. Número 2, de 1, segunda-feira, a 7, domingo. Aqui eu tenho várias referências. Número de 1, domingo, a 7, sábado. Então, vamos utilizar esse aqui, número 1, para domingo,
a 7 sábado. Por exemplo, 1 domingo, 2 segunda, 3 terça e assim por diante. Então vamos classificar de retornar tipo 1. Então ele retornou 3, o que seria terça-feira, certo? Então continuando aqui as nossas funções, vamos ver a nossa próxima função de data e hora. Eu posso retornar aqui hoje, retorna a data de hoje formatada como uma data. Hoje, 1º de agosto de 2015. Notem que é diferente do agora. Agora ele mostrou tanto a data quanto a hora. Aqui ele só me mostrou a data. Hoje, vamos colocar aqui hora, a função hora. Agora ele me pede aqui um número de série, então eu tenho que especificar alguma coisa aqui. Por exemplo, vamos especificar a hora de agora. Abre, fecha parênteses, fecha aqui também. 21 horas. Vamos ver mais funções de data e hora. Minuto, segundo, tempo, valor do tempo. Isso aí você vai verificar aí no seu sistema. Você vai testar essas funções que são fáceis de se trabalhar e não precisa de perder muito tempo para explicar aí sobre essas funções. Vamos renomear aqui data e hora. Vamos para as funções de texto. Para a gente terminar a nossa videoaula de hoje, funções de texto. Certo? E essas funções de texto, a gente trabalha aí, geralmente a gente trabalha quando está trabalhando aí com algumas planilhas que precisam concatenar alguns nomes. Agora você me pergunta, o que é concatenar? Concatenar é fazer a junção de dois nomes diferentes. Eu posso fazer essa concatenação de várias maneiras, de duas maneiras simples. Eu posso concatenar com o nosso operador de concatenamento, de concatenação, que é o e comercial, ou então eu posso usar funções, certo? E a concatenação é muito útil em alguns casos. Vamos ver em que casos. Por exemplo, aqui vamos digitar alguns valores aqui. Vamos colocar aqui meu nome. Vamos colocar um nome qualquer aqui, vamos colocar Kelly. Vamos colocar Kelly, só para a gente aprender a concatenar. Então, vamos usar as funções de texto. Vamos usar a função concatenar. Certo? Vamos digitar aqui. De qualquer forma, assim. Certo. Vamos usar primeiramente a função concatenar. Concatenar. Aqui ele me pede para colocar o texto 1, que é esse, ponto e vírgula. Onde é que está o texto 2? Aqui está o texto 2. Fecha parênteses, ele vai fazer a concatenação, ele vai juntar esses dois valores. Nota que ficou Thiago Kelly. Eu posso fazer o seguinte, para ele dar o espaço, eu posso vir aqui, vamos alterar essa fórmula. Eu posso colocar a aspas, aqui com um espaço entre ela, e vou colocar o ponto e vírgula. Agora ficou o espaço aí. Agora eu quero colocar e. Enter. Notem que ficou aí Thiago e Kelly. Eu posso mudar esse valor aqui, Thiago e Paula, Thiago e Joana, certo? Ou Kleber e Joana. Notem que ele vai concatenando. Eu também posso fazer isso sem usar funções, certo? Posso simplesmente abrir a fórmula aqui, abrir essa função. Eu posso dizer que o valor dessa célula vai ser igual a esse valor. Vou usar o operador de concatenação, esse, e comercial. Vou usar aqui o aspas e uso o símbolo de concatenação de novo. Vamos ver se vai dar ok aqui. E este valor. Notem que eu obtive o mesmo resultado usando a outra função. Vamos usar aqui uma pequena tabela para ver casos comuns de utilização disso aí. Nome, idade e função. Vamos colocar aqui profissão,
certo? Vamos colocar aqui meus dados. Tiago Moreira Bianec, 31, profissão, vamos colocar aqui professor de informática, certo? Vamos colocar aqui mostre resultado. Eu quero que ele me mostre o resultado aqui. Vamos primeiro usar a função concatenar para usar isso aí. Concatenar, certo? Vamos usar o texto aqui. Meu nome é... Dou um espacinho. Sempre aspa dupla quando eu for inserir texto numa função. Meu nome é... Aí vou colocar este valor aqui desse texto. Ponto e vírgula. Tenho. Espaço. Concatenar de novo. Este valor... anos de idade, ponto e vírgula. Vamos ver se vai dar tudo ok. E sou, ponto e vírgula, este aqui. Fecha parênteses e vamos ver. Notem como é que ficou. Meu nome é Tiago Moreira Bianec, tenho 31 anos de idade e sou professor de informática. Certo? Vamos mudar os dados aqui. Joana Prata. Tenho 25 anos de idade. 25 anos de idade e sou técnica. Certo? Eu poderia ter o mesmo resultado usando lá o nosso operador. Operador de concatenação. Vamos colocar aqui. Meu nome é... Espaço, agora o símbolo de concatenação. Meu nome é... Usa aqui, notem que eu não uso ponto e vírgula. Tenho. Uso o símbolo de concatenação. O valor, símbolo de novo, para separar os valores. Anos de idade. Vamos colocar diretamente aqui, vírgula, e sou. Símbolo de concatenação. Meu nome é Joana Prata, tenho 25 anos de idade e sou técnica, certo? Vamos colocar aqui de novo meu nome. Tenho 31 anos de idade e sou professor de matemática. Certo? Notem que ficou certinho aí nesses casos que usamos aí a concatenação. Agora eu tenho outras funções também de texto. Por exemplo, eu tenho a função exato. Vamos colocar aqui dois valores, meu nome e meu nome maiúsculo. O exato ele serve para comparar dois textos. Exato. Verifique se duas sequências de caracteres são exatamente iguais e retorna verdadeiro ou falso. O exato diferencia maiúscula de minúscula. Já especificou aqui. Então vamos ver se esse texto é igual a este texto. Então me retorna falso, porque é diferente. Mesmo sendo o mesmo nome, só que aqui eu usei letras maiúsculas e aqui usei somente a primeira letra maiúscula. Vamos colocar aqui tudo maiúsculo também. Agora ele me retornou isso aqui. Notem que toda vez que ele retorna esse jogo da velha aqui é porque o valor não coube na célula. Então posso aumentar aqui para poder caber e ele me retorna aí o valor certo, verdadeiro. Então esse texto é igual a este. Então o exato faz isso. Vamos ver outra função de texto. Vamos ver a função maiúscula, ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai deixar maiúscula. Bora ver aqui. Converte sequência de caracteres de texto em maiúsculas. Vamos pegar essa sequência aqui para ver se ele faz alguma coisa. Notem que ele deixou tudo em maiúsculo. Assim eu posso fazer também com o
Vamos ver se tem minúsculo aqui. Minúscula. Eu posso selecionar essa sequência de texto e deixar tudo minúsculo. Tenho também a sequência da primeira maiúscula aqui. Posso escolher esse texto e deixar as primeiras letras aí em maiúscula. Ele já vai organizar esse texto. Vamos ver outras funções de texto. Primeira maiúscula, pesquisar, mudar texto. Número de caracteres. Quero saber quantos caracteres eu tenho. Número de caracteres. Quero saber quantos caracteres eu tenho aqui neste texto. Então, neste texto eu tenho 79 caracteres. Ele faz aí uma contagem. Vamos alterar alguma coisa aqui. E informática. Certo. Notem aí que ele alterou aí, ó. 93 caracteres agora ele contou. E tem nossa última função que eu vou explicar para vocês hoje. Vamos renomear aqui primeiro. Funções de texto. Eu quero que ele repita determinado texto várias vezes. Então, para isso eu vou usar a função repeat. Então, quero que ele repita o meu nome. Como é texto, vamos colocar entre aspas. Vamos dar um espacinho aqui para ele separar. Quantas vezes eu quero que ele repita meu nome? Quero que ele repita 10 vezes. Certo? Notem aí que ele vai repetindo meu nome aí 10 vezes. 1, 2, 3 e assim por diante. Eu quero que ele repita este texto aqui 2 vezes. Notem aí que ele fez a repetição desse texto. Então é isso aí. Essas foram as funções de texto. Se você tiver dúvida, quiser aprender como utilizar outras funções de texto, outras funções de data e de hora, outras funções de pesquisa e referência, é muito fácil. É só você ir lá na ajuda, ou se você tiver a internet à sua disposição, é só pesquisar em alguns outros canais, outros recursos aí para você pesquisar. Correto? Então, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Muito obrigado aí por vocês terem acompanhado essa 1 hora de aula. Então, fique com Deus, eu acompanho a todos vocês, espero vocês na videoaula de número 8, aí com esse mesmo entusiasmo em aprender a utilizar as ferramentas do Excel. Estou tentando trabalhar aí com vocês dessa forma, ensinando primeiras funções, depois que vocês souberem praticamente todas as funções que serão necessárias durante o curso, a gente vai passar para os outros temas mais importantes aí do nosso curso de informática avançada. Então você não vai ficar batendo cabeça quando eu estiver falando de determinada função, porque você já vai saber como você deve utilizá-la. Então é isso aí, até a próxima videoaula, um abraço a todos e bye bye.